Meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências da Natureza. Me chamo Anderson Rodrigues e a partir de agora nós vamos mergulhar nesse universo das ciências para aprender um conteúdo muito importante, tá certo? E que deve sempre estar presente no nosso pensamento, na nossa vida, para que a gente possa, de fato, preservar a natureza que é tão importante para a vida de toda a humanidade, tá certo? Nessa nossa aula de hoje, a nossa aula de número 5, nós vamos estudar sobre o objeto de conhecimento equilíbrio ambiental, tá certo? Nessa nossa aula, a gente vai discutir várias questões associadas com o equilíbrio ambiental, ou seja, o equilíbrio do nosso meio ambiente. E as habilidades que nós iremos estar desenvolvendo será de compreender o conceito de equilíbrio ambiental. Portanto, a gente vai aprender o que significa de fato esse conceito, tá certo? Nós vamos entender a importância da preservação do meio ambiente, tá certo? Por que é importante preservarmos o nosso meio ambiente e também nós iremos associar todos esses conceitos que nós iremos aprender com a nossa vida cotidiana. Portanto, essas são as habilidades que nós iremos desenvolver ao longo dessa nossa aula de ciências sobre equilíbrio ambiental. Quando a gente fala de equilíbrio ambiental, ou seja, a palavra ambiental remete a ambiente, tá certo? Ao meio ambiente. Quando a gente fala especificamente do nosso país, do nosso Brasil, né? E como a gente consegue ver aí na tela, projetado na imagem, o mapa do nosso Brasil, a gente vai ver que aqui no nosso país, ele é formado, obviamente, por diferentes tipos de ambiente, de meio ambiente, tá certo? A partir de cada região do nosso país, nós vamos ter diferentes tipos, por exemplo, de vegetações, diferentes tipos de animais que vão estar adaptados à característica daquela região. Portanto, quando a gente pensa no nosso Brasil, a gente vai lembrar sempre da nossa floresta amazônica, tá certo? Lá da Amazônia, da maior floresta do mundo, tá certo? Que é um ambiente muito importante, tá certo? Um bioma, um ecossistema muito importante aqui do nosso Brasil. Nós também vamos lembrar sempre da Caatinga, que é um ambiente também encontrado especificamente aqui na nossa região nordeste do nosso Brasil, tá certo? A Caatinga, que também tem as suas peculiaridades, as suas diferenças, quando comparado principalmente com a floresta amazônica, tá certo? Nós temos a Mata Atlântica, que também é um ambiente, né, encontrado aqui no nosso país. Nós temos o Pantanal, tá certo? Um importante ambiente também encontrado aqui no nosso país. E nós temos o Cerrado, tá certo? E também temos outros tipos de biomas e de ecossistemas, mas esses, digamos que seriam os principais, tá certo? Eu quis trazer para vocês para mostrar o quanto o nosso país ele é diversificado de diferentes tipos de vegetais e de animais, tá certo? E todo esse bioma, todos esses ambientes, eles precisam estar em equilíbrio, tá certo? Precisa existir um equilíbrio entre as espécies de plantas e as espécies de animais, tá certo? Para que a natureza ela possa estar saudável, né? E a gente possa ter uma vida adequada, um desenvolvimento sustentável, tá certo? O desenvolvimento sustentável é justamente aquele em que o ser humano ele consegue progredir, ele consegue avançar, tá certo? Sem agredir o meio ambiente, tá certo? Então, todas as vezes que a gente ouvir falar nessa palavra equilíbrio ambiental, significa justamente que o meio ambiente ele está em harmonia, tá certo? Todas as espécies de seres vivos, sejam elas os animais ou os vegetais, eles convivem em harmonia. Por isso, a gente chama de equilíbrio ambiental. E então, a gente ampliando, né, mais essa visão, a gente tinha falado do nosso país, enxergando agora todo o nosso planeta Terra, né? Todas as nossas ações, as ações dos seres humanos, elas precisam ser realizadas sempre tendo um olhar para a preservação da nossa natureza. Porque se a gente não preservar a nossa natureza, consequentemente,
esse equilíbrio do ambiente, o equilíbrio ambiental, ele vai estar ameaçado, tá certo? E, infelizmente, quando a gente vai observar todas as atividades, principalmente que nós seres humanos realizamos, a gente vai ver que muitas delas acabam agredindo o nosso meio ambiente e desestabilizando esse equilíbrio ambiental, tá certo? Então, a gente consegue observar que seja nas atividades das indústrias, por exemplo, que emitem vários gases para a nossa atmosfera, seja as nossas próprias práticas, né, em casa, como por exemplo o gasto exagerado de água potável, tá certo? Então são várias questões que nós seres humanos acabamos realizando e essas ações acabam prejudicando todo o nosso planeta, tá certo? Gerando aquilo que nós chamamos de desequilíbrio ambiental. É quando esse equilíbrio ele deixa de existir. É quando não existe mais harmonia, né, na convivência entre as espécies de vegetais e de animais. E quando eu falo de animais, inclui nós, seres humanos, tá certo? Portanto, a gente consegue observar aí na imagem, né, um ambiente que, digamos, estaria em equilíbrio ambiental de um ambiente que está em desequilíbrio ambiental. Ou seja, esse ambiente que está em desequilíbrio, ele tem as suas condições normais alteradas. Houve uma alteração ali das suas condições normais. Essa alteração foi provocada pelo homem, pelos seres humanos, tá certo? Onde a gente consegue observar na imagem, em uma das imagens, aqui o ambiente está em equilíbrio, onde nós vamos ver ali a floresta, nós vamos ver as plantas, né, no caso, nós vamos ver o rio, né, onde a água ela está limpa e ali os animais eles conseguem viver adequadamente. Já na imagem ao lado, tá certo? É o mesmo ambiente, só que poluído. Na imagem onde o ambiente ele está em desequilíbrio, a gente já consegue observar que a planta ela já não tem mais as suas folhas, ela está doente. A gente vai observar que aquele mesmo rio ele já não está mais saudável, ele já está poluído, provavelmente ali esgoto de residência, né? Esgoto doméstico, esgoto das indústrias, foi lançado ali diretamente naquele rio e simplesmente aquele rio ele morreu, ele não tem mais saúde, tá certo? As espécies de peixes e vários outros tipos de animais que dependem ali da água daquele rio já não conseguem mais sobreviver, porque aquele ambiente agora está doente, tá certo? Porque as características naturais ali daquele ambiente, eles foram modificadas por todas essas situações que nós, seres humanos, infelizmente, ainda causamos, tá certo? Então, essa imagem consegue exemplificar de forma fiel o que seria um ambiente em equilíbrio ambiental e o que seria um ambiente em desequilíbrio ambiental, tá certo? E todas essas questões acabam causando um grave problema para toda a população mundial, para todo o nosso planeta Terra, que são as alterações no clima. Aí você me perguntou, professor, e o que viria a ser clima, professor? O senhor falou até agora em equilíbrio do ambiente e que esse desequilíbrio do ambiente acaba provocando alterações no clima. E o que viria a ser clima? Clima, minha gente, nada mais é do que alterações nas condições da nossa atmosfera, tá certo? E que alterações seriam essas? Por exemplo, alterações na temperatura, né? A gente acaba vendo que em determinados dias a gente encontra dias mais quentes do que normalmente eles deveriam ser, ou em outras regiões do planeta dias mais frios do que normalmente eles deveriam ser. Ou seja, todas essas mudanças nas condições do tempo, ou seja, do tempo da nossa atmosfera, são alterações do clima, tá certo? Portanto, nós vamos ver que através dessas alterações do clima, nós vamos encontrar alguns ambientes no planeta que vão passar por longos períodos de estiagem, tá certo? Ou seja, locais em que não chove e o ambiente acaba sofrendo, as plantas acabam morrendo por falta de água, porque houve uma alteração no clima provocada por aquele desequilíbrio ambiental. Já em outras regiões do mundo, do planeta, podem ocorrer o contrário, né?
períodos prolongados de chuva que acaba provocando alagamento, principalmente nas cidades, né? E esses alagamentos, além dessa maior quantidade de chuva, é muito em virtude também de um outro problema que nós seres humanos acabamos provocando no meio ambiente, que é o descarte inadequado do lixo. Muita gente mal educada, infelizmente, ainda joga lixo na rua, não joga lixo no lixeiro, né? E esse lixo, quando chove, né, esse lixo acaba indo para os bueiros, entope ali todo aquele bueiro, então a água não tem para onde escorrer e acaba provocando todo o transtorno de alagamentos, né, que leva várias pessoas a ter inúmeros tipos de prejuízos, tá certo? Perder vários móveis em casa, pessoas que têm vários danos materiais provocados por esses alagamentos. Então a gente observa como, né, uma alteração do nosso meio ambiente pode provocar tantos danos e prejuízos, né, nos mais variados setores. E a gente vai também observar, né, que todas essas ações que alteram o equilíbrio do ambiente, o equilíbrio ambiental, a maior parte delas são sempre provocadas pelos seres humanos, como, por exemplo, na emissão de gases, né? Os carros, por exemplo, eles utilizam o que nós chamamos de combustíveis fósseis, ou seja, combustíveis que são produzidos a partir do petróleo, tá certo? Como a gasolina, como o óleo diesel, tá certo? E quando esses carros eles se movimentam, eles acabam queimando esses combustíveis e lançando gases na nossa atmosfera. Outro tipo de poluição também do nosso meio ambiente está através dos gases que são lançados pelas indústrias, tá certo? Muitas indústrias acabam lançando de forma exagerada muitos gases poluentes na nossa atmosfera. E somado com todos aqueles gases que são produzidos pelos carros, acabam provocando, tá certo? Vários prejuízos e um efeito que nós chamamos de efeito estufa, que é quando vai acontecer um aquecimento anormal do nosso planeta, tá certo? Um outro problema também que acaba alterando esse equilíbrio do ambiente está associado com as queimadas das nossas florestas. Tanto queimada, tá certo? Quanto desmatamento, tá certo? Que acabam prejudicando esse equilíbrio ambiental. Outro problema está associado com o lançamento de esgoto que deveria ser tratado, deveria ir para uma estação de tratamento para depois ele ter como destino final o meio ambiente, mas por muitas vezes, infelizmente, todo esse esgoto acaba tendo como destino final os nossos rios e matando ali toda a diversidade de animais que dependem daquele rio, né, para sobreviver. E, por fim, um outro tipo de problema também causado por nós seres humanos é em relação ao descarte inadequado do lixo, tá certo? Infelizmente, muitas pessoas não acabam descartando esse lixo de forma adequada e ele acaba poluindo a nossa natureza, certo? E gerando aquilo que nós chamamos de desequilíbrio do nosso meio ambiente. Portanto, preservar o meio ambiente é preservar a vida. E quando a gente fala em vida, a gente não está falando apenas a vida de nós seres humanos. A gente está falando da vida de todos os seres vivos, tá certo? Sejam eles animais ou sejam eles vegetais. Como a gente sabe, quando a gente fala de animal, a gente está falando da fauna, né? Como a gente já aprendeu em outra aula. E quando a gente fala do vegetal, a gente está falando da flora. Portanto, todas as espécies da fauna e da flora, elas são afetadas quando nós não preservamos o nosso meio ambiente, tá certo? Afinal, se os recursos naturais, se todos esses recursos naturais que são encontrados no nosso meio ambiente não forem utilizados de maneira sustentável, as próximas gerações serão colocadas em risco. Ou seja, nós devemos utilizar, por exemplo, a madeira, né, lá da árvore para produzir as bancas que nós utilizamos na nossa escola, para produzir uma mesa, uma cadeira. Sim, nós podemos sim utilizar essa madeira, só que de forma consciente,
tá certo? Sempre levando em consideração o respeito ao nosso meio ambiente. A gente não pode simplesmente sair por aí derrubando as árvores, destruindo o nosso meio ambiente, tá certo? A qualquer preço, a qualquer custo. Não, de forma alguma. A gente tem que ter essa consciência ambiental. Porque se a gente não tiver essa consciência, se a gente não cuidar do ambiente em que nós vivemos, a gente vai estar colocando em risco as futuras gerações, tá certo? Afinal, o nosso planeta Terra é a nossa casa, é a casa que nós vivemos. Então, a gente deve cuidar da nossa casa. Se a gente não cuidar da nossa casa, vai chegar um determinado momento, né, que ela vai se tornar inadequada para nós sobrevivermos, tá certo? Daí essa imagem que eu coloquei aí nesse slide para vocês, das mãozinhas, certo? Sustentando o nosso planeta. Nós, seres humanos, temos que cuidar da nossa casa, temos que cuidar do nosso planeta, tá certo? Sempre utilizando os recursos que ele nos provém, mas sempre de forma consciente, de forma sustentável, sem agredir a nossa natureza, tá certo? Vivendo em harmonia, como eu tinha dito para vocês no início da nossa aula. É possível sim vivermos aqui no nosso planeta em harmonia com todas as demais espécies de animais e com todas as demais espécies de vegetais, tá certo? E só assim a gente vai ter o tão sonhado equilíbrio ambiental, tá certo? E com isso evitar as alterações climáticas, como eu tinha dito para vocês, que vão gerar vários transtornos, como seca em alguns lugares e alagamentos em outros lugares, porque o nosso planeta acaba ficando em desequilíbrio, tá certo? E nosso planeta Terra, gente, ele é um organismo vivo, tá certo? Então ele responde àquilo que nós fazemos. Se nós cuidamos bem dele, ele vai responder de forma positiva. Nós vamos viver em harmonia com ele. Agora, se a gente não cuida bem do nosso planeta, esse organismo vivo chamado planeta Terra, ele vai responder de forma prejudicial para a gente, de forma inadequada. Então, a gente não vai ter qualidade de vida, tá certo? Então, vamos sempre ter essa consciência ambiental, tá certo? E agora nós chegamos no momento de revisarmos tudo aquilo que nós aprendemos nessa nossa aula tão importante de ciências. Nós aprendemos que o equilíbrio ambiental ele vai consistir no estado em que a flora e a fauna convivem em harmonia, tá certo? Portanto, quando a gente fala em equilíbrio ambiental, a gente vai estar sempre associando quando as espécies de plantas e de animais elas estão convivendo ali no mesmo ambiente em harmonia. Nós aprendemos também que nosso Brasil, nosso país, ele apresenta alguns ambientes como a Amazônia, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal e entre outros ambientes e que nós precisamos preservar esses ambientes, tá certo? Para manter esse equilíbrio e para que nós podemos ter o tão sonhado desenvolvimento sustentável. Também aprendemos que é urgente a necessidade dos seres humanos modificarem alguns dos seus hábitos de vida que agridem o nosso meio ambiente, tá certo? Portanto, sempre que a gente tiver a possibilidade, né, de não utilizar o carro, por exemplo, mas utilizar um meio mais sustentável, uma bicicleta, ou ir a pé, se for uma curta distância, né, não desperdiçar água, ter cuidado, né, para não descartar o lixo de forma inadequada, todos esses hábitos são hábitos simples que fazem toda a diferença para preservarmos o nosso meio ambiente. Nós também aprendemos que um ambiente em desequilíbrio é um ambiente doente, em que as espécies de animais e vegetais, elas foram afetadas, tá certo? Lembram lá do exemplo do rio que eu tinha dado para vocês, que quando ele recebe de repente a descarga ali de esgoto, de poluente, aquilo ali acaba prejudicando todas as espécies de seres vivos que dependem ali daquele recurso, daquele rio, tá certo? Nós aprendemos também que as alterações climáticas, elas são resultado do desequilíbrio ambiental e podem agravar ainda mais a situação do ambiente, tá certo? Afinal, quando a gente tem alteração do clima, a gente vai ter, então, lugares que chovem mais, outros que chovem menos, e então nós vamos ter todo um desequilíbrio ambiental. E também aprendemos que o desmatamento, a emissão de gases poluentes e a poluição dos rios são as principais causas desse
tão temido desequilíbrio ambiental que é provocado, né, em grande parte por nós seres humanos, tá certo? Portanto, essas são as referências que nós utilizamos para produzir essa aula para vocês, tá certo? E que os seus professores podem utilizar. E nós nos encontramos na nossa próxima aula de ciências. Caso tenha alguma dúvida, eu sempre gosto de reforçar, leve essa dúvida até o teu professor, até a tua professora, porque eles terão o maior prazer em sanar essa tua dúvida, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Tchau, tchau!